Oi? Ecco, eu, Oi, Débora, tudo bom? Liga o microfone. Oi, Raquel, tudo bom? Tudo tranquilo. Ó, vamos esperar só um pouquinho para ver se o pessoal entra, porque tá dando, às vezes, um pouco de congestionamento, né, na entrada. Bora?
Oi, Tiago. Vou esperar um pouquinho o pessoal, tá? Uns 10, uns 7h15, para ver se o pessoal vai entrando, porque está dando congestionamento. Tá certo? Pessoal, alguém está tentando entrar mais? Vocês sabem dizer? Oi, Jonatas.
E aí, tem mais gente entrando. Vocês podem ver aí se tem gente entrando ainda. Alô, estão me ouvindo? Tem gente entrando Professor, ainda? professor, o Oi. pessoal está tentando entrar, só está tendo uma dificuldade Tá, eu vou esperar com mais um pouquinho, cadastramento. tá? Hã? O pessoal está tendo dificuldade com o cadastramento, que agora o Zoom está pedindo para fazer o cadastro, entendeu? Tá, eu vou esperar um pouquinho, né? Para não ser injusto, né? O pessoal está tentando, tá certo? Tranquilo. Vai começar. Oi, Eduardo. Oi, professor.
Boa noite, cheguei. Oi, tem mais gente? Sim, Érica, professor. Oi, Érica, tudo bom? Tudo certo, André, e você? Já corrigi todas as provas? Todas as turmas? Vai entrar mais gente? Acho que não, pelo menos lá no grupo ninguém está dizendo nada mais Então não. vamos conversar. É porque agora você só consegue acessar se tiver um cadastro ou no Zoom, ou pelo Facebook, ou por algum e-mail. Eita, meu irmão. Bora? Estava respondendo aqui, galera, umas mensagens, um texto meu que saiu no Carta Capital, Congresso de Voto. Estava agradecendo aí a galera. Bora? Ó, galera, já esperei demais, viu?
Veja aí, acho que a tolerância já passou de 20 minutos. Eu sei que está tendo problema. Teve professor que me disse que teve aluno que não conseguiu entrar, entrou com 1 hora de aula, tá? Por isso que eu fiz esse. E eu sei que essa turma é uma turma presente, entendeu? Por isso que eu quis prestigiar. Tá certo? Beleza? Estão me ouvindo? Pessoal, respondam. Estão me ouvindo? Eita! Sim, sim, eu ouço. Pronto, pronto, pronto. Eu quero saber. Estou ouvindo. Massa. Galera, hoje iremos estudar nacionalidade. Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, hoje a gente começa o assunto da nossa segunda parte do curso. E por que eu faço isso? Eu deixo nacionalidade e direito político para depois, porque a prova de vocês fica mais equilibrada. Senão, fica muito jurisdição constitucional, entendeu? E aí, vocês, obviamente, têm uma vida, tem um fardo, fazer uma prova só nesse sentido. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos meter bronca. Hoje é um assunto gostoso para uma sexta-feira chuvosa, tá certo? Um assunto delicioso e a gente vai praticamente bater uma conversa. Veja, nacionalidade. No mundo moderno, diferente da estrutura mais primitiva, a sociedade começou a perceber e a determinar regulações. Para quê? Para se viver numa estrutura em comuna, ou seja, em comunidade. Dentro disso, aspectos geográficos foram sendo definidos e decididos em acordo com aspectos culturais. E o que é que isso acarretou? Ora, nações diferentes, sociedade diferente, nacionalidade diferente. Como o mundo que era um só, hoje são vários mundos dentro de um mundo. O direito, acima de tudo, defende e depende de interesses. Não adianta achar ou supor que um interesse em determinado lugar é igual a outro. Um exemplo claro que eu dou, perto e próximo do Brasil, se chama a província Cisplatina, Argentina, Uruguai e Paraguai. Todos três falam o dialeto espanhol, têm praticamente o mesmo clima, a mesma cultura, mas defendeu aspectos e interesses diferentes, se dividiram e cada um forma uma nação. Assim como outros países, por interesses políticos, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, como foi a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, hoje, o mundo, depois dessa globalização, depois da antiga bipolarização, hoje nasce outra com a China, praticamente colocou e condicionou, né, influenciado por aspectos pretéritos de modernização da sociedade, divisões. Né? Divisões que obedeciam principalmente um caráter cultural. E esse caráter cultural definiu o quê? Definiu que o conceito de nacionalidade depende de 4 estruturas. Quais são? Nação, povo, população e cidadania. Todos esses 4 institutos e estruturas estão alicerçados na demanda de cultura que irá diferenciar cada nação. Por quê? Por aspectos culturais, né, galera? Geralmente, porque, como eu falei da província Cisplatina, às vezes nem sempre a cultura vai ser o diferencial. Outros, como meramente interesse político, podem atuar. Mas por que o interesse cultural é tão forte? Porque a gente sabe, olha para mim,
olha para mim. E crimes, por exemplo, considerados no Oriente, não são no Ocidente. Isso explica a margem de se ter nacionalidades, nações diferentes, que são fundados por um texto constitucional. E que essa nacionalidade é caracterizada por alguns símbolos, como cultura, língua, clima, não é verdade? Leis. Embora em alguns países, como a própria Espanha é interessante, porque tem um fator separatista muito grande. Você vai para aquela região basca, na última eleição de separação da Catalunha, eu estive lá, em 2015, e é impressionante como você, num determinado território, na mesma estrutura geográfica, você tem uma identidade do povo basco muito grande, em se reconhecer basco e não espanhol, inclusive o dialeto é até mais diferente, como a própria Catalunha, que tem bandeira própria. Então, essas circunstâncias, inclusive, derivam para interesses e, às vezes, além tão somente da nacionalidade, afeta critérios e conceitos políticos e econômicos. Tá certo? Ora, essa necessidade, essa instrução, essa convicção tem, acima de tudo, uma possibilidade de que Oxê, uma possibilidade de que se defenda e se crie identidade com o lugar. Né? É o valor da pátria, o que definimos e vemos e percebemos como um valor da pátria. Entendeu? Ora, nesse sentido, temos de atentar e ter muito cuidado. Para quê? Para quê? Para que esses valores de nação, principalmente numa época globalizada, sejam postos e entendidos como sinais de referência a serem respeitados. Ora, você não pode. Ô, Jonathan, está me ouvindo? Eita, que ninguém fala não, é? Ó, você acha que é justo, por exemplo, um norte-americano, um japonês, chegar aqui no Brasil e exigir que ele possa conviver dentro da nossa ordem jurídica, trazendo na mala a ordem jurídica dele? Já pensou se isso fosse possível? Já pensou se eu viajasse para Portugal, minha querida terra portuguesa. Chego em Portugal e digo, não, aqui é o seguinte, velho. Eu sou brasileiro, nasci lá e quero trazer para cá a minha estrutura legal. Eu vou obedecer, eu vou obedecer à lei do meu lugar, da minha terra. Isso traria o quê? Um complicador enorme de soberania dos países. Claro que a gente sabe que isso também é muito direcionado por um interesse econômico, né? Você sabe que os Estados Unidos, nesse sentido, deita e rola em todo canto. Ele tem uma base em Guantánamo, entra aqui na Amazônia, está pintando e bordando, em todo canto. Né? Fez guerra em todo canto, foi no Iraque, disse que tinha arma química, não comprovou, fez guerra. Contrário, inclusive, ao parecer à época da ONU. Né? Ora, tudo isso são os impactos, né, da preponderância de algumas nações em detrimento da nacionalidade alheia, o que é muito forte e cria um grande problema. Tá certo? Bom, dito isto, vamos balizar
como a nacionalidade é caracterizada. A nacionalidade pode ser caracterizada por duas estruturas. Quais são, Érica? Bora, Érica. Tá aí calada, Érica. Diz aí. Diz aí, Érica. Foi mal, deu uma viajada aqui, não estava prestando atenção. Não. Vamos lá. A nacionalidade, Érica, ela pode ser adquirida pela condição de jus sanguinis e jus soli, não é verdade? Qual é a grande diferença do jus sanguíneo e o jus soli? Qual é? Qual é? Pessoal, é o seguinte. O jus sanguíneo é caracterizado pelo vínculo sanguíneo. A Itália, por exemplo, fala, Érica, quer falar? A Itália, por exemplo, adotava este modelo, tá? Em que sentido? Ora, lá, independentemente do local, que qualquer pessoa nascesse, sendo filhos de italianos, ela já tinha garantida a nacionalidade italiana, tá? O Brasil adotou que critério, que contexto? Do ius soli. Por quê? Porque o Brasil começou a receber vários e vários imigrantes, principalmente final do século XIX e final do século XX, e começo do século XX. E, nesse sentido, o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece que o Brasil tem uma grande extensão. Então, o governo brasileiro estimulou a nacionalidade brasileira. Isso aconteceu muito no sul do país, principalmente, né, com os imigrantes europeus, quando chegaram. Né, para que eles aqui ficassem, deu algum tipo de incentivo, né, para a concessão de nacionalidade para alguns. Por exemplo, porque outros povos, como o bisavô de Marina, minha esposa, estava conversando com a avó dela, no livro que foi lançado do bisavô, só conseguiu o reconhecimento da nacionalidade, por exemplo, depois de formado. Isso na condição, o Brasil vivia uma situação de Estado Novo, uma perseguição. A gente sabe que o povo judeu sofreu uma perseguição no mundo todo e ele teve uma grande dificuldade de adquirir a nacionalidade brasileira. Tá certo? Então, a gente sabe que isso não foi um padrão. Alguns povos sofreram algum tipo de perseguição, e o povo judeu é um dos que a gente pode ter um exemplo mais vívido, mais evidente. Bom, nesse sentido, o que é importante a gente deliberar? E que, fora isso, existem características que vamos estudar aí, lendo a própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição, pessoal, ela é contundente. É uma leitura fácil, didática, gostosa, saborosa, super simples, tá? Mas, para adiantar, para você ficar com um gostinho de água na boca, é importante saber o seguinte: existe a condição da nacionalidade nato e naturalizada. A nato, pelo menos no Brasil, obedece quem nasce aqui, salvo se os pais tiverem em serviço de país estrangeiro. Obedece se nascer fora do país, de pai ou mãe brasileira que estiver a serviço do país, e fora do país, que for registrado em repartição, ou quando voltar depois de maioridade, preferir a nacionalidade. A naturalização, ela é concedida, ela é dada por determinadas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Primeiro, é um ato de vontade de alguém que mora aqui
né, desperta essa vontade de ter a nacionalidade brasileira, dá entrada na Justiça Federal, obedecendo um rito de estrangeiro, não de língua portuguesa, de 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal, dentre outros aspectos. Beleza? Já, caso essa pessoa seja de um país de língua portuguesa, tem alguns tratados, tem alguns acordos que ajudam. Por exemplo, Portugal tinha vários. Recrudesceu bastante depois da comunidade da União Europeia, que eles queriam padronizar. Mas eles tinham... O Brasil e Portugal tinham vários acordos. Foi diminuindo depois de 98. Mas de língua portuguesa, por exemplo, depois de um ano aqui, ele pode dar entrada na nacionalidade, tá? Na naturalização. Tem os mesmos direitos de um brasileiro nato. Claro, com exceção do que a gente vai estudar a partir do artigo 12, e, obviamente, que pode perder. Né? Ô, André, o brasileiro nato, a gente vai ver tudo isso, mas só para brincar. Pode ser extraditado? Não. Não. A não ser que ele abra da nacionalidade brasileira por outro. Né? E aí queira novamente reaver, certo? E antigamente, o que é que se dizia? Quando um brasileiro nato preferia outra nacionalidade e depois novamente queria obter, ele iria reaver essa nacionalidade como naturalizado. Teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal que diz que caso essa nacionalidade ele consiga reaver, se ele tiver sido nato, volta a ser nato. Beleza? Então, galera, é um assunto que a gente vai entrar nas nuances, lendo artigo por artigo, sem dificuldade. Eu quero que você acompanhe essa leitura gostosa. Eduardo, tu tá aí dormindo mesmo ou tá aí dormindo só na foto? O bicho tá numa folga arretada, tá numa pose de modelo arretado. Tá aí dormindo, Eduardo? Tô dormindo não, é só na foto mesmo. É só na foto, né? Então, beleza, vamos embora. Só pose. Vamos embora. Bom, é o seguinte, vamos aí para a Constituição. Bora. Artigo 12. Bora. Artigo 12. É para ler? 1 minute, please. Deixa eu ver aqui. Eita, deixa eu abrir minha Constituição. Galera, uma dica que eu dou aí, quem quiser, saiu um artigo meu na Carta Capital, tá? Entrar no site da Carta Capital, que tá bem legal o artigozinho. Se quiser ler, tá lá. André, não sei se no começo você fez algum comentário sobre tudo que aconteceu hoje, essa coisa da saída de Moro, o pronunciamento de Bolsonaro. Não, fiz não. Eu me ativo só a aula mesmo. Não fiz nem funcionamento. Mas nesse artigo eu faço algumas considerações. Não da saída de Moro em si, mas
do processo político jurídico brasileiro. Está lá no site da parte da site aí da Carta Capital, na parte de opiniões. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. A linha A. Então, pessoal, preste atenção, porque esses artigos são bem didáticos. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente, é cobrado em prova da OAB, concurso, uma questãozinha de nacionalidade. Tá? Então, é um assunto fácil, pequeno, e que você não atentar para ele, quem for concurseiro ou concurseira pode perder uma questão dada, e aí você cai lá para trás. Então, preste atenção, porque essa é uma questão que todo mundo acerta. Então, se você errar, você não está fazendo o seu dever. Né? E, diferentemente daqui, o concurso tem um efeito eliminatório, né? Classificatório. Então, prestem atenção que isso cai. E eu vou dizer como é que cai. Artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos, os nascidos a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Acabei de falar isso, eu não falei. Hein, pessoal? Bora interagir comigo, bora? Oxente. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira, mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Pessoal, sabe como é que vai cair na prova de vocês? E, pessoal, é um ou outro. Não precisa ser os dois. Se um ou outro tiver... Quem fica arretado com esse direito que eu dou é Marina. Eu não sei como os alunos não aguentam, porque eu aqui de fora fico doida. Fica arretada. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Pessoal. Não é e. Entendeu? Então, se você não atentar para isso, com uma besteirinha dessa, é que ele vai cobrar dizendo como se fossem os dois, você vai perder uma questão dada. É ou não é? Maria, como vocês estão calados hoje. A linha André, 6. como é o nome, qual é o título do teu artigo da Carta Capital? Meu artigo? Sim. Não ignoremos lições da história. Bolsonaro precisa ser afastado. Está na parte de opinião. Parte de opinião. Tem a fotinha. Tá lá. Poxa, fechou aqui meu negócio. Já abriu aqui agora. É a Constituição. Bom, a linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ora, acabei de falar também. Por exemplo, Érica nasceu fora, tá? Sendo que os pais brasileiros de Érica quiseram registrar a Érica no consulado. Beleza, brasileira nada. Ou depois Érica veio morar no Brasil. E, depois de maior de idade, a qualquer tempo, ela pode entrar com requerimento da nacionalidade nata. Pode. Beleza? Vocês estão encontrando alguma dificuldade nisso? Não. Não. Tudo bem? Inciso 2º, naturalizado.
A linha A. Aos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E galera, veja, são brasileiros naturalizados, dizendo segundo a linha A, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Grifa, 1 ano. Acaba nasceu no Cabo Verde, como meu querido amigo. Veio para cá, Júlio César. Querido amigo Júlio César. Esse cara tem uma história interessante. Eu conheci esse cara, procurador da República do Cabo Verde. Ele estava sob proteção policial do Estado português, porque ele estava investigando um crime ligado ao tráfico em si, né? E aí eu não vou dizer, claro, que estava sendo gravado, o país que ele estava morando, mas ele estava de passagem, né? Por vários países. Conheci ele, o período estava fora, e que vida do cara. O cara, todo mês num país diferente, enfim, família, pau, viu, bicho? O cara retado. Mas pagava por exercer com zelo a sua prerrogativa da função. Não sei nem como é que ele está hoje, perdi totalmente contato. E eu estou dizendo isso dele porque ele tinha muito interesse em morar no Brasil. Ele perguntava muito como era Recife, como era Fortaleza. Na época tinha voo direto para Fortaleza, ele perguntava demais, André, não, Deco, como é Fortaleza, tudo aí, sabia desse negócio de 1 ano, né? Aí perguntava se o procedimento era fácil. Toda vez que eu dou essa aula, eu lembro dele. Interessante essas amizades que a gente faz, né? Sai andando por aí, perambulando pelas esquinas e fazendo amizade, conhecendo gente arretada. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Preste atenção nesse babado aí. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos. E, grifa aí, sem condenação penal. Qual é a casca de banana aí? Irmão, ninguém sabe se obedece o artigo 53, né, da Constituição Federal, fala do trânsito em julgado, do artigo 5º, inciso 53, ou qualquer condenação penal. Segura essa informação. Né? Aqui, talvez, como é uma discricionariedade, e tem jurisprudência dos dois jeitos, talvez seja qualquer condenação penal já impeça ele de tirar. Tá? Guardem essa informação e vamos andar. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nesta Constituição. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade. Se, pessoal, grifa esta palavrinha, por favor. Se houver, bota assim, ó. Circula e bota condicionante. Não é obrigatório. Deixamos de ser colônia portuguesa já faz um tempinho. Não é não? Então, por favor, se atentem. Se houver. E por quê? Porque isso é um caráter importante de soberania, né? A gente só dá uma coisa se receber. É aquela velha história, amigo. No direito internacional é assim. Para você rir, tem que me fazer rir também. Entendeu? Senão, meu irmão, nada certo. Entendeu? Bom, e um detalhe desse artigo 1º aqui é que cresce no mundo
de uns anos para cá, uma intolerância maior, né, com estrangeiros. Eu, eu tenho cidadania, tenho nacionalidade portuguesa, meu avô era português. Tenho família em Portugal, enfim, algumas tias, tudo, e morei lá um tempo e vou sempre lá, com muita frequência. E eu nunca senti, por exemplo, o que eu senti nessas últimas vezes que eu fui. Primeiro, um êxodo muito grande em brasileiro, né? Brasileira, outros, enfim, outros imigrantes também da língua portuguesa. Mas o que eu senti, por exemplo, é uma intolerância no sentido de, eu me lembro que da última vez eu estava no metrô e eu esbarrei numa pessoa sem querer. Da pessoa dizer assim, eu pedi desculpa e da pessoa dizer, não, desculpa, volta para o teu país, aquela coisa bem portuguesa, porque, com todo respeito ao meu querido e falecido avô, o bando de gente ranzinza e chata da porra, de tal de português. Ixi, mano, chato demais, velho, os caras. E aí, com todo respeito aos meus antepassados e a quem ainda está aí, mas, e até a mim mesmo, mas eu nunca senti. E isso eu fiquei bem. Minha gente, isso parece besteira, mas isso é muito sério. Né? Esse nível de intolerância, essa coisa do volta para o cara disse, volta para o teu país. Né? Isso é muito forte. E isso tem, não só lá em Portugal, mas nos países como um todo, eu percebi muito isso. Coisa em que eu, enfim, claro, você sendo estrangeiro sempre é um estrangeiro, mas, por exemplo, teve um período na época da Troika de que, aí por interesse econômico, éramos muitíssimo bem tratados, não é verdade? O cara que tivesse 200 mil euros para comprar um apartamento ganhava a nacionalidade portuguesa para pagar, porque ele iria tributar. Mas de um tempo para cá, isso piorou muito essa condição. Piorou muito. Tá certo? A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República do Brasil há mais de 15 anos interruptos, e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, isso aí, pessoal, do parágrafo 1º, a gente tem que ter muito cuidado, né, e condicionar. E outra coisa que eu acho é deixar de ter complexo de vira-lata. Bateu palma, bateu bom para todo mundo que é de fora, como se aqui fosse uma bosta. Não é assim, não. Véio. Não é assim, não. Todo lugar tem seus prós e contras e a construção do ponto de vista histórico. Claro que temos gargalos pesadíssimos, temos. Né? Ninguém vai dizer que por causa disso vai querer ou vai admitir que não é assim mesmo, porque não, é uma construção, a gente pode acelerar, pode. Mas a gente não pode deixar de atentar, né, que leva tempo para algumas consolidações do ponto de vista de Estado. Então, enfim, é isso. Para que você veja qual é a condição. Eu digo isso porque uma vez, ano passado, estava num congresso e lá uma penca de brasileiro. Veja como é o desespero. Portugal é um país minúsculo, uma economia bosta, o nome é esse mesmo, não tem indústria, não tem nada. Vive da benesse do valor que o euro tem, ou seja, da condição dele, do trabalhador lá, o salário dele tem poder de compra, porque é um país que vive de uma monocultura, vive de turismo, vive de uma coisa ali específica, desse tamanho, 10 milhões de habitantes. Aí um cara num país desse, velho, uma das grandes economias do mundo, né? Um parque industrial que hoje, infelizmente, sucateado, hoje, infelizmente, isso é algo que, do ponto de vista de soberania, tem que ser discutido. Um país como o nosso não produzir nenhuma máscara é algo bem preocupante. Mas, bom, aqui, inevitavelmente, tem uma possibilidade de perspectiva maior do que lá. Agora, eles têm uma moeda forte. Aqui a nossa moeda está cada dia mais valorizada. O dólar chegou a 5,70. Então, para você ver, como um
o poder de compra, às vezes, faz diferença no status quo de se sentir bem. Né? Temos uma condição de país com todos os gargalos, principalmente nos grandes centros, de desenvolvimento bem maior, mas por questões econômicas, de moeda, condições de... Aí eu falo do Nordeste, né? Quem for... São vários Brasis, né? O Sul, o Sudeste é bem diferente, inclusive os interiores. Mas aqui a gente percebe isso mesmo, por falta de uma priorização, não é de hoje. Aí é há muito tempo. Né? Também não é de hoje. Quem tentou corrigir isso, por exemplo, foi Juscelino, com a criação da Sudene e ideia de Celso Furtado, criar um equilíbrio regional maior. Bom, mas tudo isso desemboca numa falta hoje, né, de perspectiva de quem está aqui. Meu irmão, cara, a pessoa sair, velho. Ó, eu não tenho nada contra, não, tá? Esse negócio, velho, do cara ficar assim. Não, porque eu quero ir para. Irmão, você pode morar em qualquer lugar, velho. A vida é sua. Vá-se embora, meu irmão. Quero ir para a Austrália, quero ir para o Canadá. O mundo é um mundo, velho. É o seu mundo. Eu ficava puto porque as pessoas até um dia desse perguntam: ah, por que tu não vai embora? Eu falo, deixa eu ficar aqui, pô. Eu tô aqui. Deixa eu aqui tentar as coisas. Enfim, tem essa coisa de achar que toda solução está lá fora e que não tem nada. Mas, bem, vamos embora. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. Falei isso. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, inciso 2º, inciso 3º, de presidente do Senado Federal, inciso 4º, de ministro do Supremo Tribunal Federal, inciso 5º, da carreira política, inciso 6º, de oficial das Forças Armadas, 7º, de ministro de Estado da Defesa. Pessoal, do inciso 1 ao inciso 7º, qual é a correlação que todos eles têm? Por que é proibido? Ou por que é proibido a naturalizado privativa brasileiro nato esses cargos? Linha sucessória do governo. Boa, quem foi que falou? O professor, John falou, mas eu só complementando e tirando a dúvida. Não seria para fortalecer também a soberania do governo? Com certeza, Tiago. Uma coisa está não do governo, né? A gente tem que falar do Estado. Isso, né? isso. Isso é muito mais algo para garantir a autonomia e a soberania do Estado da República Federativa do Brasil do que é um governo. Né? Aí é a República Federativa do Brasil. Né? Perceba que todos na linha sucessória para assumir a presidência e carreira diplomática, por questão estratégica de defesa do país, como oficial das Forças Armadas e, óbvio, o ministro de Estado de Defesa. Né? Porque você tem uma circunstância bem peculiar nesses cargos. Agora, no começo do governo Bolsonaro, tivemos um ministro da Educação que era da Venezuela. Da Venezuela, né? E não teve problema nenhum, assumiu, ficou o tempo que teve que ficar. Agora, esses cargos são privativos. Brasileiro não. Agora, professor, eu vi, geralmente vem na internet, que o pessoal questiona a legitimidade do Rodrigo Maia, né? Não sei se o senhor já chegou a ver, mas parece que ele nasceu no Chile, né? Aí o pessoal levanta essa possibilidade. Mas deixa eu te falar a situação dele, Tiago. O que é que fala do caso de Rodrigo Maia? Muito, muito interessante esse caso você ter levantado, mas lembre que ele é filho de brasileiro e os pais estavam exilados, né? E tem uma determinação, inclusive nossa, de que o Brasil não pode negar nacionalidade, né? É uma questão, por exemplo, apátrida. E os pais dele não estavam lá fora porque queria. Foram expulsos e banidos do país. Entendeu? Então, o caso de Rodrigo Maia é um caso que, por jurisprudência, né, os pais, por exemplo, a época era outra legislação, mas possivelmente ele foi impedido até praticamente, por exemplo, de fazer o
não impedido no ato em si, mas de ter valor de brasileiro nato, quando fez fez o registro dele lá fora. Entendeu? Então, o caso dele, de exilados, entra no critério da lei da anistia. Esses casos de filhos de exilados que depois foram absolvidos pela lei da anistia, é concedido até por uma reparação do Estado brasileiro, a nacionalidade de brasileiro nato. E não faz sentido. Veja, hoje, vamos supor que a gente vivesse uma situação dessa. Você fosse banido do país. Não por vontade sua, mas por um regime de governo. Lembre que aí é um direcionamento de governo. O Estado brasileiro não tem nada a ver com isso. Você tem um filho lá fora. A sua vontade não era essa. Foi um ato involuntário do governo frente ao Estado brasileiro. Ou seja, um governo não pode impedir um direito de Estado seu, de cidadão enquanto seu. Foi um direcionamento de governo que lhe tirou daqui, mas não foi nada voluntário. Entende? Então, qual é a justiça que tem nisso? Que eu não puder lhe conceder a chancela e a tutela a um filho seu, pós-final de um governo despótico desse, e você conceder ao seu filho uma nacionalidade nata. Entendeu? Então, a questão de Rodrigo Maia entra aí. Eu, particularmente, advogo que, nesses casos como o de Rodrigo Maia, é obrigação do Estado brasileiro reconhecer os filhos nascidos E eu faço até uma questão paradigmática com o inciso 1, a linha B. Tá? Ora, do mesmo jeito que hoje é considerado brasileiro nato, filho de pai ou mãe brasileira no estrangeiro, que esteja a serviço do país, um governo que representava o Estado brasileiro causou um prejuízo a um cidadão seu. Não é? A um cidadão. E é importante a gente atentar qual é a diferença de um indivíduo para um cidadão. A gente vai ver semana que vem, mas vamos adiantar isso. Qual é a diferença? Os direitos políticos. Muito bem, Tiago. Exatamente isso. A um cidadão é concedido os direitos políticos. Não é verdade? Então, nisso aí, o que é que acontece? Eu, particularmente, entendo que o Estado tem que agir retroativamente para tamponar aquele malefício causado por um governo em que o Estado brasileiro não pode ser responsabilizado ad eterno. Entende? Então, o Rodrigo Maia, como qualquer outro, entra nessa condição. Entra nessa possibilidade. Tá? Eu tive um tio que foi exilado. Meu tio foi exilado na época com o Celso Furtado. Meu tio foi aposentado na época pela universidade e quando voltou, recuperou todos os direitos, inclusive direito e reconhecimento à sua aposentadoria. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele não poderia, e a Constituição abraçou essas concessões da lei de anistia, permanecer dentro de um erro e fazendo com que um cidadão brasileiro tivesse um direito legítimo seu ignorado por um direcionamento, à época, autoritário de um governo, dentro do Estado Democrático de Direito. Então, o tio Zé Maria recuperou
todos os direitos dele políticos, de cidadania, inclusive a possibilidade de dar aula, se aposentou depois pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, se aposentou recebendo seus proventos. Hoje ele está velhinho, está com 81 anos, mas ativo ainda. Enfim, mas essas circunstâncias, elas são, Tiago, necessárias que sejam revistas. E o caso de Rodrigo Maia é um deles. Se não me engano, foi no Chile, não foi? Eu não sei se foi na Argentina. Toda vez eu acho que foi no Chile. Foi no Chile. Foi no Chile, não foi? Às vezes eu confundo o Chile ou o México. Como era uma situação de ditadura, eu acredito que na época nem era vigente a Constituição atual. Não, Porque, na época era outra, era de 66, 68, entendeu? acho que não poderia nem ser utilizado esse argumento da... Não, com certeza não. Não, você está certo. Não podia. Eu estou falando pós-88, entendeu? Uhum. Pós-88, antes não. Ou até foi. Teve a lei da anistia em 79, teve a Constituinte em 86, 87, 88 recepcionou tudo isso. Entendeu? Mas você está certo. Até essa virada, essa reconstrução de legislação de Estado, ele não tinha. Entendeu? Ele não tinha. Aí, obviamente, o Estado reparou esse dano. Entende? Perfeito, perfeito. Tranquilo. Parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, galera, antes de começar, brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Não. Pode não, né? Agora, o discricionariedade, ele pode abrir mão? Ele pode abrir mão se ele, no caso, for questão de querer adquirir outra nacionalidade, não? Sim. No caso, ele vai morar em outro país, ele solicitar uma nova nacionalidade. Ele não está abrindo mão da nacionalidade dele, não? Nem sempre, mas ele pode abrir. Isso aí, quem é que Não, falou? questão de... Jonatas, a questão de trabalho mesmo, realmente ele... Isso, aqui por cabe, obrigação. aqui cabe. Mas eu estou falando dele chegar agora nos Estados Unidos. Eu abro mão. Teve um caso agora, recente, de que eu não sei se vocês acompanharam, de uma mulher que tinha aberto mão da nacionalidade brasileira para norte-americana, né? Cometeu homicídio, né, com o marido, voltou para o Brasil querendo reaver a nacionalidade dela brasileira. O Brasil não concedeu, mas discricionariamente até poderia conceder. Se concedesse, ela lá parece que iria pegar a prisão perpétua, ou era pena de morte, eu não sei, era algo assim, para um tempinho isso. O Brasil, mas se aceitasse ela de volta, ela iria pagar aqui pela lei penal brasileira. Tá? Mas é uma condição, ela pode abrir mão. Anderson Silva parece que abriu. Outro caso agora, eu lembrei, né? Ele abriu mão da nacionalidade brasileira, por ser norte-americana. Enfim, eu não sei ao certo, mas eu sei que esse caso aconteceu. Mas o brasileiro nato não pode perder a nacionalidade se não for por uma discricionalidade dele, não. De jeito nenhum. Beleza? De jeito nenhum. Não pode. Não pode. Tem uns casos bem interessantes que a gente vai comentar agora. E aí, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, certo? Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, grifem, 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 sentença judicial, abre uma seta, bota assim, transitado em julgado. Já tem jurisprudência. Que a decisão não for transitada em julgada, não se pode perder a naturalização. Por quê? Porque esse é um valor muito forte, pessoal, que o Estado brasileiro dá. Aconteceu um grande problema ano passado, naquela mudança
por exemplo, de presunção de inocência, que atingiu, veja, ali foi uma coisa muito grave, porque o debate passou a ser prisão em segunda instância, não foi? Lembram? Bora, pessoal, fala! Lembram? Sim, sim. Tá difícil dar aula para vocês hoje. Veja, mas o pano de fundo ali, o que era? Era a presunção de inocência. Veja, ele, sendo preso em segunda instância, poderia afetar a presunção de inocência dele. E aí, nesse artigo aqui, poderia, por questão paradigmática, o cara podia dizer também que não, ele poderia, se ele sofreu condenação em segunda instância, ele não poderia, a ele poderia ser declarada a perda da nacionalidade. Galera, não pode. Isso foi decisão de jurisprudência. Está no material que eu vou enviar para vocês. Não pode. Tá certo? Aqui tem que ser transitado e julgado. Lembra que eu falei lá em cima no... Puta que pariu. Peraí, que foi demais aqui. Eu mexi aqui. Peraí. Aqui. Inciso 5, artigo 12, inciso 2º, a linha B. Ora, você vê aqui, onde tem 100 condenações, sem condenação penal. Aqui é necessário que seja transitado em julgado. Isso aqui já foi definido. O de cima, não. Por quê? Porque é uma condição mais precária. Não é? O Estado brasileiro pode agir. Olha, se você tiver qualquer condenação penal, é uma discricionariedade minha. Concedeu ou não a naturalização. Mas aqui o Estado tirar algo seu em que existe uma equiparação brasileiro nato é muito forte. Ou seja, precisa estar transitado em julgado. Anote isso aí. Viu? Bora, rapaz, viu? Ok, já. Ok. Beleza. Segundo, a linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território e para o exercício de seus direitos civis. Jonathan, foi o que tu falasse. Não, eu confundi, foi mal. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro, que é inciso 1, só esse. Entendeu? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Tá? Então, ele não pode perder. Beleza? Caso não esteja transitado em julgado. Entenderam? André, Oi. essas situações se aplicam apenas aos brasileiros naturalizados ou os natos também? Naturalizados. Inciso 1. Tiver cancelada a sua naturalização. Grifa a palavra naturalização. E adquirir outra nacionalidade. Né? Ele perde. Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Por exemplo, a minha questão da cidadania portuguesa. Portugal me reconhece como um português de nacionalidade originária. Inclusive, chegou agora até o meu título de eleitor. E Então, eu não perco minha nacionalidade brasileira, porque lá eles reconhecem como uma nacionalidade originária. Entendeu? Então, eu não perco minha nacionalidade portuguesa. Se eles não reconhecessem, eu poderia perder. A linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, com condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Foi o que Jonatas falou, galera. Isso acontece muito com o quê, Jonathan? Jogador de futebol, não é verdade? Não é que joga na Europa? Não é? Na Europa, no Catar, nessas coisas assim. Ou seja, para exercer a profissão dele, eles têm que se naturalizar. Assim, a República Federativa do Brasil
abre uma concessão e ele não perde a condição de brasileiro. Entendeu? Eu já ouvi um caso de dupla nacionalidade. Eu não sei se seria esse caso aí. É isso, dupla É nacionalidade. possível o indivíduo ter mais de uma ou duas ou três nacionalidades? Eu tenho duas. Eu tenho nacionalidade portuguesa e tenho brasileira. Tenho duas, é possível. Desde que, na condição do Brasil, um país estrangeiro me reconheça também como um nacional originário. Para Portugal, eu sou um português originário. Então, o Estado brasileiro reconhece. Ou seja, porque existe o quê? Existe o quê? Uma isonomia, ambivalência de direito. O Estado brasileiro reconhece que Portugal pode me conceder. É até uma questão de Tratados fidalguia. também? Hã? Os tratados internacionais, eles são levados em conta também nessa concessão das nacionalidades? São, Tiago, são. Tem alguns tratados, são sim. São sim. Inclusive, agora, por exemplo, como eu estava falando no começo da aula, existe uma necessidade europeia de aconchar essa concessão maior, porque eles vivem numa condição de união, né? Então, veja, eu adquiri a nacionalidade portuguesa, eu tenho acesso a toda a União como cidadão da União Europeia. Ou seja, normas diferentes produzem efeitos diferentes. Em uns países, por exemplo, existe uma dificuldade maior, em outros menor. E aí eles querem padronizar isso o máximo possível. Entendeu? Agora, uma situação muito interessante. Hã? Não, eu digo assim, olhando assim o cenário mundial, a gente vê que as nações estão meio que se fechando, né? A gente vê o Reino Unido aí Brexit, e no Brexit, né? Tudo isso para também evitar que haja essa globalização, essa circulação de pessoas numa tranquilidade, né, que havia. E assim, eu acho que vai ser a tendência, né? Qual a tua opinião, professor? Tiago, veja, eu acho que hoje isso ainda vai perdurar um pouco, principalmente porque a gente está vivendo um momento profundo, agora mais ainda com esse Covid, né, de crise econômica com crise humanística. Por exemplo, você tem agora a Europa, a Itália numa situação gravíssima. Primeira coisa que a França fez foi fechar as suas fronteiras e os outros países. Ou seja, se eu faço parte de uma União Europeia, de uma comunidade, né, seria uma situação de bom senso você sair em cooperação. Mas cada um defendeu o seu interesse primeiro. A União lá, europeia só existe para reverenciar o poder de uma moeda única e para botar no gogó dos países pobrezinhos, coitado. Espanha, Portugal, a própria Itália, a Alemanha com o big stick dela, né? Merkel fazendo o que quer, e aliás vai ter uma queda no PIB agora de quase 7%, maior do que a brasileira. Né? A Inglaterra vinha com um discurso muito agressivo, mas a própria doença pode ser que tenha feito o Boris Johnson refletir, porque ele deu uma declaração muito contundente, né, que ele dizia que ele advogava na mesma linha de Margaret Thatcher, de que não existia sociedade, existiam interesses individuais, né, e que ele disse que foi salvo exatamente por uma questão de sociedade, de cidadania do Estado. Mas hoje o momento está muito dramático no mundo, é o que eu te falei no começo. Eu senti isso na pele e me senti muito mal. Quando o cara chegou para mim e disse, vai-te embora do teu país. É uma agressão muito grande. Entendeu? E hoje eu sinto de que essa onda reacionária de ódio, para ser pulverizada, né, vai ser necessário que a gente volte a novamente discutir, né, concepções humanísticas até do próprio sistema capitalista, né, de como ele tá nos colocando, por exemplo, nessa economia compartilhada. Né? O que é que cabe aí? Cada vez mais, né, o uso do direito das coisas, uma concentração na financiarização mundial,
Hoje, a economia é muito mais especulação. O dinheiro que existe no mundo estão em 5 ruas, concentrado em 5 ruas no mundo, né, na Bolsa de Valores, numa concentração absurda, e isso cria uma condição muito ruim. Para quê? Para que se crie um equilíbrio maior, principalmente entre as nações. E com esses termos agora do Covid, a gente tem percebido que é uma necessidade, né, de se rediscutir, né, as relações entre as nações, né, enfim, as pautas, porque é o que você falou, hoje se percebe uma má vontade muito grande, né, do ponto de vista de respeitar a soberania, a autodeterminação, e as próprias estruturas de comunidade, como a União Europeia, apresentam uma falha crassa. Né? É algo que tem particularmente uma pauta econômica por conta de uma moeda única, mas que, na verdade, não passa disso. É porque a gente está vendo o que a Itália passou, né, agora, vem passando. E não teve nenhum ato, nenhum gesto mais forte dos países que fazem parte, né, da União Europeia. É perigoso, bicho, é preocupante esse momento. E o Brasil, né, tem esse histórico de ser o país acolhedor, Pois país rapaz. Olha, aqui... Não sei se o senhor lembra no início do ano, né, que Bolsonaro até facilitou a viagem dos americanos para cá. Então, assim, é aberto, né? A gente aqui está aberto para o que deve ir, né? Mas mudou já, Tiago. Veja, eu acho que o Brasil, por exemplo, sempre teve um preconceito do Brasil. A gente, às vezes, tem um complexo de vira-lata tão grande que o preconceito do Brasil era mais para dentro do que para fora. O nordestino que disser que não existe preconceito, ou é porque é uma pessoa que realmente tem muito boa fé de não ver como as coisas acontecem, ou é porque, enfim, ainda andou tudo. Mas o preconceito existe. Né? Sulista, acaba você não gosta, rapaz, nordestino. Enfim, eu tenho grandes amigos em todos os cantos, mas eu já senti. Né? Eu já senti, já passei. Né? Advogando fora daqui, da Nova, você sente. Né? Ou seja, a gente, e aí a gente se coloca nessas discrepâncias regionais um pouco como do ponto de vista de nacionalidade. Veja, o governo brasileiro fez isso com os norte-americanos, mas tratou haitiano ou qualquer outro venezuelano como inimigo. Então, dentro do interesse econômico. Dentro de uma pauta econômica. Por exemplo, sempre se tratou, e aí é uma narrativa histórica. Né? Não, e sempre é até mais, eu acho que é um ranço mesmo, é o que eu estou dizendo, um complexo, porque, veja, os escravos africanos mesmo foram tratados numa condição muito dura. Os imigrantes que vieram da Europa, né, passaram por dificuldades, mas dentro já de outra condição de colonização. Entendeu? Outra condição. Então, existe. E o Brasil, você está certíssimo, sempre foi um país e você foi contundente, você foi certeiro. Se tem essa tolerância, velho, São Paulo mesmo vive árabe, judeu, japonês, italiano. Né? São colonizações fortes, né? Em ruas, e praticamente. E aqui a gente sempre teve uma tolerância grande. Né? A gente teve 2 presidentes da República, tanto Michel Temer, que tinha uma descendência libanesa, como a própria presidenta Dilma, né? Rousseff, que veio exatamente dessa imigração europeia, e sempre se percebeu uma tolerância maior nesse sentido. Aqui a gente até tem essa questão, não é tão agudo, esse xenofobismo existe, mas não é tão forte como eu sinto hoje quando eu transito por alguns países da Europa. Isso aí eu sinto mais forte do que aqui. Infelizmente, eu estou muito preocupado. A última vez que eu fui, eu fiquei bem preocupado. Porque está uma bomba relógio aquilo ali. Está uma panela de pressão. E com esse Covid, então, eu falo com pessoas, falei com uma professora amiga minha portuguesa, estou até tentando trazer ela para cá, para depois disso tudo, claro, para a gente fazer um simpósio. E aí, com certeza, vocês serão convidados, maravilhosa. Né? Trabalhou no Ministério da Justiça Portuguesa. Era
a subministra, como se fosse assim, uma coisa assim. Sensacional. Né? E aí ela atua muito nessa área. Direito internacional, estava trocando ideia com ela, ela muito preocupada, né, com a perspectiva de, veja, uma coisa é um certo protecionismo. O que é que eu estou falando? Ora, um país, dentro da sua autonomia, soberania, priorizar a sua indústria. Né? Uma pauta econômica. É você ter a sua indústria, você desenvolver aqui a mesma condição que o país tem lá fora. Outra coisa, né, é você criar um ranço ou uma xenofobia a não tolerar aquele que vem. Né? E detalhe, a Europa e os Estados Unidos nada mais está passando do que o efeito reverso. Né? Era muito bom quando eles eram colonizadores, chegava aqui, levava nosso ouro, levou nosso pau-brasil, né? Levou tudo, matou gente, passou doença, né, para os nossos primeiros habitantes aqui, entendeu? Catequizou no pau, né? E achar que isso não tem um efeito reverso. A França passa muito por isso, né? A França, a França, a Inglaterra, ali que são países de uma colonização muçulmana muito grande, vem em cima disso, né? Que as pessoas agora vão buscar na antiga colônia uma condição que muitas vezes eles tiraram. Veja, vamos supor agora que os paraguaios, o Brasil estivesse bombando e os paraguaios viessem para cá. Veja, do ponto de vista de entendimento de geopolítica internacional, o Brasil praticamente ajudou a dizimar a população masculina toda paraguaia. O Paraguai tinha um índice de desenvolvimento maior que o brasileiro. Né? Então, imagine isso em países, por exemplo, da África ou o nosso. O Brasil é um país muito peculiar pela própria extensão, né? Tudo. Mas, enfim, não há como achar que essa conta um dia não vai ser cobrada. E quando tem um momento de crise, tudo fica mais agudizado, principalmente nessa característica de revolução tecnológica, em que os empregos estão sendo transformados ou até extintos, né? Tem uma característica dessa muito grande, e que as pessoas, obviamente, principalmente desses países, estão procurando se colocar e se defender, né? Se defender, entre aspas, de uma possibilidade de concorrência com quem vem de fora. Eu brinco com um amigo meu, claro que ele não gosta muito da brincadeira, mas ele merece a brincadeira. Ele é um cara de um humor muito ácido, essas pessoas a gente tem que combater. Ele é um cara que, não, rapaz, não, você vem para cá, mas, rapaz, se vocês têm 10 milhões, se 20 milhões de brasileiros viessem para cá, ainda tem espaço assim para... Porque tem cidades portuguesas do interior da Europa que é só idoso, só idoso. Ou seja, é um país que tem uma taxa demográfica, taxa de natalidade complicada. Então, eu hoje estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado mesmo, muito angustiado, principalmente com o pós-Covid. Hoje, a crise pós-quarentena ela vem ainda mais forte. E do ponto de vista global, eu quero ver quando a Alemanha regredir o PIB 7%, como é que esses caras vão fechar a conta? Porque tem uma frase esse livro aqui, ó. Não, terminei de ler ele ontem. Isso aqui. A crise estrutural do capital, de Mesarros. Mesarros tem uma frase bem interessante, que os Estados Unidos sempre foi acostumado a viver no cartão de crédito. O que é isso? Tipo, ele precisa, até pela estrutura beligerante dele, de um grande orçamento. E onde é que ele vai buscar? Nos outros, velho. Aplicando economicamente nos outros, uma política
uma política de protecionismo ou de invasão alta do que é dos outros, é petróleo, é recurso mineral, né? Tudo isso. Como é que vai ser esses países, por exemplo, que foram acostumados a viver no cartão de crédito hoje? A gente está vivendo já a ascensão chinesa, o século XXI, não tem a mínima dúvida, que é o século da China, inclusive com uma característica diferente, enquanto os Estados Unidos se impôs pela moeda, porque até 1971, né, até o acordo de Bretton Woods, a moeda padrão do mundo era ouro. Os Estados Unidos, o que foi que os Estados Unidos fez? Né, por pressão e por força política, impôs o dólar, tome a emprestar juro altíssimo o dólar os países como o Brasil, endividando, vivendo de juros, o FMI cobrando, e uma política armamentista de dominação. A China tem uma característica muito interessante. Ela não tem moeda dominante e não tem uma política beligerante. Pelo menos agora, nesses últimos 30, 40 anos, e vem se impondo no mundo. Por quê? Porque ela tem mercado, tem indústria, né? Tem demanda. Eu não estou analisando aqui métodos de estrutura de Estado centralizado, ou a pseudodemocracia norte-americana. Mas o que a gente está vendo é um fator concreto, é um fator aí que está para a gente ver que a China impõe uma condição sem as mesmas condições que os Estados Unidos tiveram, que foi moeda única, o dólar, né? Que, por exemplo, qual foi o grande primeiro ranço dos Estados Unidos com a Venezuela? Já ainda com Chaves. E Chaves, maliciosamente, começou a adotar como parâmetro de moeda para negociar o petróleo o euro. Aí, meu amigo, os Estados Unidos endoidaram, porque ele ia perder um monopólio de moeda, né? E esse receio. Então, essa rixa... Ó, galera, tudo no mundo é macroeconomia. Né? Quem for partir para a ingenuidade de achar que todo mundo é o de ruim e todo mundo é o santinho, macroeconomia, o jogo é pesado. É pesado, é pesado. É dedo no olho, mão na cara, tapa em todo canto. Entendeu? Agora, se impõe o que eles estão acostumados é a política, a doutrina Monroe, né? A política de estímulo. E aí, todas veja o que é um país pobre, porque era miséria, ainda é. Né? Eu tenho esse meu tio, ele me disse que a primeira vez que foi em Caracas, José Maria, em 1990, ele disse que nunca viu tanta pobreza na América Latina num lugar só. Ele disse que quando chegava de avião, era uma favela que não tinha mais fim, não, assim. E veja, e o país com a reserva de petróleo dessa. Ou seja, a cobiça internacional dos grandes conglomerados, né, é o que dita determinadas situações. Né? Relativiza isso aí. Então, toda essa situação que a gente está vivendo hoje de crise econômica, passando pela financiarização mundial, mudança nas regulações e sistema de meio de produção, afeta essas concepções de relações diplomáticas internacionais. Né? Afeta tudo. Né? E hoje, quem já impõe, né? Esse Covid, na minha concepção, apenas acelerou algo que o mundo iria vivenciar, a ascensão chinesa. A China vai chegar antes do previsto ao topo mundial. Né? Por quê? Porque o mundo está... Primeiro, a China começou a ser um grande credor norte-americano, a comprar dívida em dólar. Né? Ela já tem um certo domínio na moeda norte-americana. E outra situação é que ela desponta com esse protagonismo industrial. O cara, para comprar uma máscara, tem que comprar na China. Né? E os Estados Unidos, por exemplo, hoje é uma sociedade doente, sociedade norte-americana, praticamente, né? Dentro de um valor de consumo, principalmente uma política do Vale do Silício, né? Essa política da economia do compartilhamento, em que cada vez as pessoas trabalham mais, se dedicam mais, dentro de uma falsa ideia de ser empreendedor, dominar o tempo, que tudo isso é mentira. É uma patifaria. E que vem essa questão que uma empresa como o Uber,
tão somente junta, une duas pessoas, que na verdade também não existe essa questão só de unir, né? Porque na verdade existe um interesse que se sobrepõe a isso muito forte, que é o interesse da grana, velho, do dinheiro. É o que é que eles querem? Fragilizar a estrutura da relação. Que você tem direito trabalhista, que eu tenho direito, para ficarem preponderantes. Quanto menos legislação, por sinal, saiu uma semana passada, eu assisti, muito interessante. Assistam aí a Greg News, Delivery. Aconselho, muito interessante a crítica que Gregório faz do vídeo, é bem interessante nesse caso. E a gente vive, a gente vive esse paradigma, né, preocupante. Né? Como é que um país desse vai pagar uma conta altíssima, né, que ele tem do ponto de vista de manutenção, de orçamento, de estado bélico, tudo? Por isso que ele vive fazendo guerra, a maioria das vezes. Né? Passou a década de 80, a década de 90, no ano 2000 foi o Iraque, Afeganistão, sendo que a China veio pelas beiradas, né? Veio pela beirada, numa população de 1 bilhão de pessoas. Né? Antigamente, produto chinês era motivo de piada. É chineco, chegava ali no mercado de São José. É chineco, é isso, é aquilo. Hoje em dia os caras estão produzindo tudo pau a pau, velho. Avião, carro, a porra toda. E aí? Professor, Oi. o senhor acha que poderia a China ela ser culpabilizada? Assim, moralmente ela já está sendo, né? Mas um encargo financeiro para ela, porque assim, como o vírus surgiu lá, né? Ela Então, não vamos o deveria. seguinte, vamos também fazer com que o vírus do Aedes aegypti, Aedes aegypti, da AIDS, tudo, eu acho que isso aí a gente tem que ter cuidado, porque pode soar até como uma questão xenófoba. Né? O vírus não surgiu porque o Estado chinês ou qualquer outra pessoa, ou, enfim, surgiu lá por uma questão cultural e que espalhou. Mas se a gente for ditar isso aí, a gente vai ter que, obviamente, criar parâmetros que a gente sabe que para outros, né, enfim, não seria interessante. Eu vejo isso com muito cuidado, sabe, Tiago? Eu não tenho essa visão de culpabilizar, porque, por exemplo, você teve o próprio vírus da dengue, né, nos trópicos e tantos outros malefícios, né, criados no mundo todo e que mata muita gente e que passou até para a África, como a própria AIDS, né, que falam que foi no Congo, mas teve uma disseminação grande dentro desses países norte-americanos. Até agora ninguém sabe. Eu sei que morre gente, morria muito mais. Mas morre gente pra cacete na África, ninguém fala. Na África subsaariana. Muita gente. Muita gente. Tem interesse da indústria farmacêutica por trás, né, disso tudo. Então, eu não vejo não, cara. A não ser que ficasse comprovado de que se descobrisse que o vírus foi provocado, é um vírus de laboratório criado pelo Estado chinês para disseminar a população do... Aí, meu amigo, aí é outra coisa. Mas não somente porque foi lá, que chinês é isso, chinês é feito, esse filho do presidente Bolsonaro disse. Isso é um absurdo, rapaz. Isso é você não ter responsabilidade, né, dentro de um critério de relação diplomática. Ou seja... Entendi. É que eu achei que as nações elas deveriam seguir algum protocolo, por exemplo, de isolar o país para evitar que esse vírus se disseminasse para outras nações. Eu digo assim, no sentido de ela ter sido pouco enérgica nos primeiros meses de incidência do vírus. Mas aí é complicado. Eu acho que a China, É complicado. eu vou dizer, viu? Eu acho que a China tomou decisões enérgicas e acertadas. A China construiu o hospital em 10 dias, bicho. Qual é a nação do mundo que tu visse fazer isso? 10 dias construiu o hospital. A China já controlou a propagação dentro e teve que agora, de uma maneira contenciosa, fechar a fronteira com a Rússia, porque hoje já tem mais contaminado de quem chega do que propriamente da China. Hoje tem voos da Europa, da Itália, de todo canto, chinês tem todo canto, dos chineses querendo voltar, porque se sente mais seguro na China do que nos Estados Unidos. Nova York mesmo tem voo querendo voltar. Né? E, enfim, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê a questão de Nova York,
foi um país que relativizou muito no começo. Por exemplo, tinha um vírus em Nova York e as pessoas relativizaram, continuaram viajando. Hoje, a proporção é que já tenha quase 1 milhão de contaminados. E que, se for na progressão geométrica, dentro de pouco tempo, né, pode chegar a 100 milhões. Né? Tanto é que está um caos aí, o presidente agora viu toda a condição, está querendo tomar para si essa responsabilidade, mas no começo era um negocinho, era issozinho. Eu não acho que a China foi omissa, não. Eu acho que ela, enfim, agiu. A própria Coreia também agiu agora. Eles têm, por exemplo, como é que a Coreia agiu? Né? A China. Dentro de uma política de Big Data muito grande, né? De intromissão Será que o regime na ajuda? vida, é isso que eu estou falando, na vida individual, né? O Estado tomou para si. Por exemplo, na China, se você chegar agora, tem uma câmara que tira a sua temperatura na Coreia. Ou seja, é algo que ele vai pela face, identifica onde você passou, os lugares, isola. Se você estava numa condição dentro de um vagão de metrô. Eu digo assim, eu ouvi algumas críticas dizendo que, por ser as ditaduras, elas lidam melhor na prevenção do vírus. O senhor percebe essa relação de que, por o Estado ser ditador, ele tem esse controle maior sobre a pandemia do país? É o que eu estou dizendo de países centralizados como a China. Né? A Coreia do Sul não é, mas soube conter. Né? Enfim, a China tem um regime de governo centralizado em que a questão do Estado poder se intrometer. Por exemplo, lá não existe essa questão de direito individual numa situação dessa. Você recebe uma mensagem do seu celular no governo chinês, né, dizendo que você não pode sair de casa porque você foi atestado isso, aquilo lá não tem, né, esse direito individual. E, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu sinceramente acho que existe uma pseudo, isso é muito relativo, de regime ditatorial, democracia, dentro daí isso é uma discussão mais profunda, democracia, dentro dessas estruturas que a gente tem hoje de alcance. É claro que facilita quando o Estado ele tem uma possibilidade maior de intromissão. Tem uma legislação que permite, né, que alguém entre nos seus dados, saiba a condição que você está. Né, tudo isso facilita, sem sombra de dúvidas. Essa é a discussão, inclusive, que eu travei numa live com Mariana Schiff, com Fischer, sobre Zizek, né, o filósofo do leste europeu, e Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano que é da Universidade de Londres. Né? Eles fazendo esse contraponto, essa condição de intromissão do governo ou não, até, por exemplo, o Byung-Chul Han falando que toda essa condição que hoje os países asiáticos controlaram atende a uma possibilidade do Estado ser mais intromissivo. Isso a longo prazo, né? Isso do ponto de vista de controle viral é bom, mas do ponto de vista de direito a longo prazo, como é que se entende? Como é que se coloca? E Zizek fazia esse contraponto, né, em que a França, países da Europa, se tem uma flexibilidade maior nesse sentido de respeito aos indivíduos, né, e uma propagação exatamente dentro da condição, principalmente dos gargalos de pessoas mais humildes, em que obedeciam uma necessidade de sobrevivência por uma imposição até do próprio mercado patronal, de não parar, como aconteceu proporcionalmente no Brasil. Né? Foi uma doença foi um vírus que praticamente chegou pelos ricos, né? Começou a se alastrar pelos ricos, é verdade? Então, assim, hoje o que é certo é que um regime autoritário como o chinês é um fato concreto que teve uma condição, né, de controle maior, nesse sentido do vírus. Ou não é nem nisso, é nessa política da internet, da Big Data, que se chama.
Tem um livro muito bom. Estou trabalhando, é uma leitura mais difícil, mas é bom isso aqui. A Seção dos Dados e a Morte da Política. Muito bom. É isso, meus amores. Toda essa condição, Tiagão, hoje vai nos trazer uma profunda reflexão nas relações diplomáticas, assim como todas as outras situações trouxeram, né? A pós-Segunda Guerra A questão da Mundial. repatriação. Hã? Não, alguns brasileiros estão esperando voos para ser repatriado, para ter de volta, né, o seu direito de retorno ao país. Pois é, isso seria necessário, né? Mas o Estado Essa brasileiro ou pandemia, qualquer outro Estado teria que garantir, né, essa possibilidade. Mas aí eu não sei até que ponto se existe essa logística ou esse impedimento, né? Eu queria tentar, já que você falou isso para a gente fechar a aula, uma discussão muito interessante do Tribunal Penal Internacional. Tá? A Constituição brasileira, ela recepcionou o Tribunal Internacional. Gente, tá chovendo aqui. Deixa eu fechar ali a janela da sala, por favor, rapidinho. Esqueci aberto. Fechar as coisas, fechar para não molhar os quadros. Aí é o seguinte, Tiago, tem a questão do tribunal, estão me ouvindo? Tem a questão estão me ouvindo? Sim, sim. Tem a Oi, questão, pode seguir. tem a Estamos, questão, estamos sim. tem a questão do Tribunal Penal Internacional, certo? O que é que acontece? A Constituição brasileira recepcionou, né, o Tribunal Internacional, que é o Tribunal de Haia. E aí se tem a seguinte pergunta: um brasileiro nato, ao ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia, seria extraditado ou seria meramente enviado? Ora, se algumas pessoas traziam a situação de que eles não poderiam, né, ser enviados, coisa que eu discordo. Em que sentido? Porque eles não estão sendo extraditados. Eles estão sendo apenas julgados dentro de um tribunal recepcionado pela Constituição. E esse tribunal constitucional, ele não tem o efeito, nós nunca tivemos nenhum brasileiro julgado lá, tá? Esse tribunal não tem o efeito de passar por cima dos direitos e garantias fundamentais apregoados a ele na própria Constituição. Tá? Então, extradição, para mim, é de um país para outro. Isso é importante vocês saberem. E hoje, a jurisprudência brasileira entende assim. Beleza? Tranquilo? Entendido. Pronto. Qual foi a tua pergunta? A outra? Não, eu tinha comentado dos brasileiros que estão aguardando esse voo de repatriação para o Brasil, né? Que, é, querendo ou não, é um cerceamento do direito deles de retornar à pátria. E como o Covid tem acabado com a maioria dos direitos básicos nossos, né? É só um comentário. Não, você está certíssimo, porque o Covid, primeiro que aí se sobressai o direito coletivo, né? A gente tem que ter essa visão. Por exemplo, minha esposa foi contaminada pelo Covid. Eu passei 15 dias aqui dando aula com a cabeça não sei nem aonde, porque, graças a Deus, ela está bem, saiu a contraprova hoje, já vai voltar a trabalhar amanhã, mas
foram 20 dias de muita angústia, porque eu não tive sintoma nenhum. Mas o que é que acontece? Mas possivelmente deve ter sido contaminado, né? Uma grande amiga minha estava na Espanha e papai, para ela voltar, só vai ter voo agora para voltar para o Brasil em julho, a previsão, né? Ou ela voltava no voo que ela conseguiu, não sei como, ou se tem essa situação hoje, os países também enfrentaram uma fragilidade muito grande, né, do ponto de vista econômico, de todo tipo. Então, as pessoas hoje enfrentam uma situação de cerceamento, né, nesse direito, por exemplo, de um Estado garantir. Isso no mundo todo, não é no Brasil. E é preocupante, como você disse, né? O interessante seria, o certo seria garantir essa possibilidade de chegasse, estruturar, colocá-los dentro de um confinamento, né? Para se evitar também a contaminação social e do controle, né, da postergação. Mas é um momento muito difícil dentro das condições que o mundo enfrenta, repito. Veja, entenda, se esse vírus chegasse antes de 2008, como se teve outras barbáries, teve outros vírus também. Mas antes de 2008, 2009, o mundo era agora é totalmente diferente. Então, a fragilidade, né, que os países enfrentam, piorada muito pelo vírus, não tem como não afetar o direito. Não tem como. Veja, se eu estou sendo cerceado no meu direito de estar aqui, você está sendo, Jonathan está sendo, Érica está sendo, quer dizer quem está fora, Tiago. Quer dizer quem está fora. Entendeu? Difícil. Beleza? Tranquilo, professor. Meus amores, boa noite para vocês. Conversamos bastante, 2 horas de aula. Vou mandar o material, tá certo? Aos que não conseguiram entrar, fica meu sincero lamento, tá certo? Vou printar aqui a tela. Fica meu sincero lamento e a aula está gravada, tá bom? Boa noite para vocês. Semana que vem a gente vê direito político. Tiago, gostei muito da sua participação hoje, continue assim, viu? E os outros, espero que se inspirem em você para falar também. Viu? Ô, professor, eu que agradeço pela aula. Nossa. Agradeço pela aula e pelo bate-papo, foi ótimo. Oxe, é sempre bom falar com você e com os outros. Mas eu quero que os outros falem também. Vamos conversar todo mundo. Viu? Tchau, pessoal. Cheiro grande. Tchau, boa noite. Tchau, até a próxima.